fé e mover. Fé e mover. Fala para o seu irmão do lado aí. Fé e mover é igual ao sobrenatural. Então, fé e mover é igual ao sobrenatural. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios 3:20. Efésios 3:20. E nós vamos ler o 20 e o 21. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, na versão, né? ARA, Revista e Atualizada. Amém? Todos encontraram? Efésios 3, 20 e 21. Gente, vocês perceberam como é que o som melhorou? Nós temos que dar os parabéns ao Nitinho, a toda a equipe. Graças a Deus, a transmissão está com um som maravilhoso também. Daqui a pouco vai ficar perfeito. Em nome de Jesus, nós vamos estar comprando um outro equipamento. E por isso os dízimos e as ofertas, né? Nós temos que comprar um outro equipamento para que a transmissão saia assim perfeita, perfeita, perfeita. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Então, estamos lá. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, nós estamos aqui única e exclusivamente por causa do nosso Senhor. Nós o cultuamos em casa durante a semana, mas hoje nós viemos aqui para cultuar com o corpo de Cristo, nosso Senhor. Então, por isso, neste momento, eu gostaria muito, de coração, que você aplaudisse o Senhor, mas antes de aplaudir, que você, ao aplaudir, você começasse a falar palavras de agradecimento a Ele, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez para nós naquela cruz. Porque Ele indo à cruz, por causa dele ter ido lá, é que nós estamos aqui hoje. Porque Ele foi para a cruz, nós temos as bênçãos para nós. Nós temos acesso à palavra de Deus. Porque Ele foi à cruz, nós podemos acessar o trono de Deus através do nome dEle. Porque Ele foi para a cruz, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Porque Ele foi para a cruz, nós fomos sarados das nossas enfermidades e das nossas dores. Quantos milagres nós temos vistos, quantos milagres nós temos testemunhado. Por causa da cruz, nós temos sido transformados. Cada um de nós somos o milagre do Senhor. Então que neste momento você comece a aplaudir o Senhor. Chame a atenção do Senhor com os seus aplausos, com a sua adoração. Fale com Ele do seu amor, da sua gratidão. Ele merece, Ele merece. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Paizinho querido. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é a raiz. Ele é a raiz, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. A Ele toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Gente, nós temos que nos lembrar quem é Ele. Todo dia, todo momento, nós temos que lembrar que nós só estamos aqui por causa dEle. Só por causa dEle. Se você respira, é por causa dEle. Se você tem um trabalho, é por causa dEle. Se você tem uma família, é por causa dEle. Se você tem filhos, é por causa dEle. Se seus filhos estão bem, é por causa dEle. Em todo tempo nós temos que agradecer o Senhor. Amém? Então agora nós vamos para a leitura de João, que é a leitura que nós vamos fazer. João 11. Uma passagem que todos nós conhecemos e que Deus vai falar conosco através dela. João 11, 20 ao 44. Na realidade, acho que dá para a gente ler tudo. Vamos começar lendo João 11, 1. Amém? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, quem é a Maria que ungiu os pés de Jesus? Mas na realidade, queridos, são duas Marias, tá? Depois vocês leem lá, são duas Marias, não são as mesmas. Quem quiser sentar, gente, pode sentar, pode ficar à vontade. Então, assim, aqui está falando de uma das Marias, mas tem a outra também, tá? Então, uma que lavou os pés de Jesus e lhe enxugou com os pés. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas, porque Jesus era amigo dele, amigo muito próximo. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ela. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quando o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vamos parar aqui. Pai, esta é a tua palavra, e nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é esperança, a tua palavra é a nossa força, é a nossa alegria, a tua palavra é a nossa paz, a tua palavra nos guia, nos orienta, a tua palavra trabalha em nós para que possamos ter o fruto do Espírito, para que possamos, através da tua palavra, sermos pessoas alegres, amorosas, sermos pessoas humildes, sermos pessoas que têm domínio próprio, e nós te louvamos por isso, porque é a tua palavra que é lâmpada para os nossos caminhos, ó Pai. E nós te agradecemos por isso. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que possamos entender a sua palavra e colocá-la em prática, para que muitos, através das nossas vidas, venham conhecer o Senhor. Aleluia. Queridos, como nós vimos no início, Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. E a Bíblia nos diz que Jesus amava Lázaro. Pensa você numa pessoa que você ama, que está numa cidade próxima, porque é 3 quilômetros aproximadamente. Porém, a pé era mais difícil de chegar, né? Por causa do jeito que eram as estradas e de tudo mais, mas aproximadamente 3 quilômetros. Então imagina você sabendo de uma pessoa que você ama, que você gosta, que você sabe que essa pessoa está doente, e que você, vamos colocar aqui, você é um médico, e você tem um recurso para salvar essa pessoa, você sabe o que fazer com essa pessoa, mas você pega e não vai, não atende o chamado. E aí, só depois é que você vai. Eu gostaria que vocês pensassem como estaria o coração de Marta, como estaria o coração de Maria, como estaria o coração daquelas pessoas que conheciam e que entendiam que Jesus era amigo deles. E que por tudo que eles já tinham visto, eles sabiam dos milagres, eles conheciam tudo que Jesus tinha feito por outras pessoas. E agora o seu amigo está doente, está enfermo. E eles avisam a tempo. Mas Jesus não liga, entre aspas. Como que você se sentiria? Como que você se agiria? Pensa, primeiro se colocando no lugar de Jesus. Se você sabe de alguém que você ama, você imediatamente, com certeza, você iria para lá para socorrer, para ajudar. Do outro lado, se você faz parte da família, você ia ficar frustrado por saber que a pessoa não foi, que ela não chegou. E que quando ela chega, já tem 4 dias que a pessoa foi enterrada, nem para o velório a pessoa foi. Tem 4 dias. E esse é o contexto. Esse é o contexto que Marta e Maria estão vivendo. Elas criam em Jesus, elas viram os milagres de Jesus, a esperança delas estava em Jesus. Mas Jesus não atendeu. Quantos de nós estamos enfrentando situações em que nós também esperamos que Jesus resolva imediatamente, mas Ele aguarda, Ele espera. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós temos que entender que os planos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Olha que interessante, eu estou aqui. Se tiver uma formiguinha andando ali, eu consigo ver aonde que ela está indo. E eu sei se vai ter um obstáculo ali, eu sei se tem um buraco ali para ela cair, eu sei. E assim é Deus conosco, é como se nós fôssemos uma formiguinha. Deus sabe todas as coisas a respeito de cada um de nós. E como Pai, Ele sempre tem o melhor. Mas nós temos que nos lembrar que tudo que Ele faz na nossa vida não é para o nosso louvor,
não é para a nossa glória, mas é para exaltar o nome de Deus. É para que o nome do nosso Pai seja glorificado. É para que o nome dele, o nome de Jesus, seja conhecido em toda a terra. Tudo que ele faz através de nós é para que outras pessoas possam conhecê-lo também. Então nós temos que entender que existe um tempo para todas as coisas. E aqui nós vemos que Jesus, então, ele chega para os discípulos e fala assim: olha, está na hora de nós irmos. Nós temos que ir para Betânia. E os discípulos ficam assim, e Jesus fala assim: olha, nós vamos porque Lázaro está dormindo. Ué, mas se ele está dormindo, qual o problema? Deixa ele dormir, né? Está descansando. E Jesus fala: não, ele não está dormindo, ele morreu. Com certeza a cabeça desses discípulos também ficaram meio assim confusas, né? Quer dizer, ele estava doente, ele não foi, agora que morreu, nós vamos, e já tem um tempo. Agora era o momento certo para eles irem ver Lázaro. Era o momento certo, pois era o tempo de Deus e não o tempo do homem. Não o tempo de Marta, não o tempo de Maria, não o tempo dos amigos, não o tempo dos discípulos, mas o tempo de Jesus, o tempo de Deus. Queridos, os nossos olhos, em toda situação, devem estar sempre fixos em Jesus. E nós devemos segui-lo, confiar, somente Ele é capaz de nos guiar. Queridos, esse mês nós enfrentamos várias tribulações, eu particularmente. E eu vejo que todas as tribulações foram muitas, era realmente para me atingir. Mas sabe aquele, não sei se vocês já viram um desenho, onde tem uma tempestade e uma pombinha dentro da tempestade. Alguém já viu esse desenho, alguma coisa assim? Que mostra, eles falam que ali mostra a paz. Essa é a verdadeira paz. A pomba, ela está numa gruta e está aquela tempestade horrível do lado de fora. Eu vivi isso esses dias. Eu acho até que aquele dia você falou tinha a ver com isso, mas eu ainda não tinha noção. Mas é tão tremendo, gente, porque a paz que está em mim é sobrenatural. É como se nada tivesse acontecendo. Se eu compartilhar com você o que eu vivi esses dias, últimos dias, vocês vão falar, eu mesmo olhando para mim, eu falo assim: gente, era para eu ter pirado, era para eu ter surtado, mas eu estou numa paz tão grande, que é a paz de Cristo. Não tem outra explicação, a paz que excede a todo entendimento. Então, queridos, é dessa paz, é disso que nós precisamos. Eu não sei qual a sua dificuldade, mas nós já sabemos que todos nós passamos por dificuldades. O mundo jaz no maligno e aqui nós vamos enfrentar tribulações. Nós vamos enfrentar. Mas nós temos que nos lembrar do nosso Senhor. E em todos os dias, queridos, eu louvo ao Senhor. Todos os dias eu agradeço a Ele pelo sangue dele derramado na minha vida, sobre a minha família, sobre a igreja, sobre vocês. Todos os dias eu oro por cada um de vocês. Eu não cito o nome de todos, porque eu não vou lembrar o nome de todos, mas eu coloco cada família. Eu coloco a liderança diante do Senhor. Todos os dias eu estou ali clamando pela sua vida. Aqueles que eu sei que estão enfrentando problemas, que chegam até a mim, eu clamo pela vida deles. Aí eu cito o nome deles especificamente. E diante disso, o Senhor tem cuidado de mim. E eu tenho vivido essa paz, que eu digo para vocês que eu ainda não tinha vivido. Eu vivi momentos de paz em algumas situações, mas não como essa agora. Então eu quero convidar vocês a experimentar dessa paz de Cristo, independente do que vocês possam enfrentar ou do que vocês possam passar. Eu tenho falado isso aqui com vocês, né? Vocês que já estão há mais tempo aqui, vocês sabem. Eu só chamo vocês para fazer algo que eu já vivi, que eu já passei. Quando eu chamo vocês para fazer um curso, é porque eu já fiz. Eu não vou chamar vocês para fazer curso nenhum que eu não tenha feito. Então, queridos, é possível viver neste mundo, diante de tanta tribulação, de tanta confusão, com a paz de Cristo que excede a todo entendimento. E eu acredito que nesse momento aqui, Marta e Maria estavam angustiadas, porque
elas não estavam vendo Jesus como nós hoje podemos vê-lo. Jesus ainda não tinha subido, ele estava aqui. E elas não sabiam tudo que nós sabemos, elas estão aprendendo, mas nós temos tudo aqui. Este é o manual que o Senhor deixou para nós. Por isso nós devemos ler ele todos os dias, meditar. O que tem me dado força para superar cada situação é esta palavra. É ler e meditar nela todos os dias. É saber que o Senhor cuida de nós em cada situação. E quando eles chegaram em Betânia, Marta é a primeira irmã que vai até Jesus, porque eles avisaram que Jesus tinha chegado, estava chegando, né? Ele nem tinha entrado na aldeia, e Marta corre até ela. Ela com certeza, queridos, estava triste, mas ela consegue forças para ir ao encontro de Jesus. Ela então, o que ela faz? Ela não fica acomodada, ela não fica na sua zona de conforto, ela não fica lá apenas chorando, lamentando, ela se move. Ela se move. Ela sai daquele lugar de lamentações, de murmuração, de tristeza, de angústia e se move. E ela se move em direção a quem? Em direção àquele que pode todas as coisas. Ela se move em direção ao Senhor. Ela demonstra fé. Ainda que uma pequena fé, ela demonstra fé. Quando ela diz, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Ela sabia que ele poderia curar. Ela tinha essa noção. Então ela tinha fé para receber a cura. Qual a fé que você tem? Qual o tamanho da sua fé? Ela tinha então uma fé para a cura. Mas mesmo assim, sabendo que Jesus tinha chegado, no momento que o irmão dela já tinha 4 dias, ela se moveu, ela não ficou sentada, ela não ficou acomodada, ela não ficou se lamuriando. Ela tinha uma fé. Mas olha o que ela diz também. Mas também sei que tudo... Ela não disse, mas também sei que se o Senhor pedir isso, eu pedir aquilo. Ela disse, mas também sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Queridos, nós já sabemos que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos também que existem níveis de fé. Porque tem uma passagem onde o pai chega e fala assim, aumenta a minha fé. Nós sabemos que Jesus andou no meio de muitas pessoas doentes, mas nem todas foram curadas. Nós sabemos que o profeta, quando ele ajudou a viúva com alimento, no momento de seca, de fome, quantas mulheres não estavam passando fome? Quantas pessoas não estavam? Mas apenas uma foi abençoada com o milagre. Todos nós temos fé. Todos nós temos. Foi dado a todos nós. Mas qual o tamanho da sua fé? Como nós vimos aqui, Marta tinha primeiro um tipo de fé. Mas depois, a fé dela mudou. Porque ela disse assim, mas também sei que tudo que pedir a Deus, Ele o concederá. Ela afirmou a mesma coisa que Abraão fez. Eu vou subir com o meu filho, vocês me esperem aqui, mas nós desceremos. Ele não disse eu vou descer, nós desceremos. Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? O que você tem profetizado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério? O que tem saído da sua boca? O que você tem clamado e pedido ao Senhor? Quais têm sido as suas orações? Quanto tempo de comunhão você tem caminhado com o Senhor? Porque nós fazemos tantas coisas. Qual é a prioridade? Eu gosto muito de fazer um exercício com algumas pessoas, de perguntar para elas o que está em primeiro lugar na vida delas. Sempre elas falam, quando a pessoa é cristã, ela fala que é Deus. E aí eu começo a fazer um exercício, tá bom, é Deus? Então vamos lá, coloca aí, quanto tempo que você gasta no seu trabalho? Quanto tempo que você gasta com a sua família?
Quanto tempo que vocês gastam no WhatsApp, nas redes sociais, com filme, com outras coisas? E quanto tempo você gasta com Deus? Aí, queridos, nós vamos saber quem está em primeiro lugar na sua vida. Faça isso. E você vai ter a resposta. E quando nós temos a resposta, aí a gente começa a mudar. A gente começa a ser intencional, como a nossa irmã Ellen disse aqui. Em tudo na vida, queridos, nós temos que ser intencionais. Se nós não formos intencionais, nada acontece. E nós precisamos ser intencional no nosso relacionamento com Deus, para que a nossa fé possa aumentar. Como Marta se moveu até Jesus, Jesus então diz assim, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Enquanto ela estava falando que ele chegou e que ele já tinha morrido, Jesus não falou nada. Mas a partir do momento que ela falou que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai conceder, Ele disse, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição e no último dia. Você vê que a fé dela está vacilando. Ela crê que Deus pode atender tudo, mas aqui ainda ela não está acreditando que Ele pode ser ressuscitado, porque tem 4 dias que Ele está fedendo. Tem 4 dias que Ele está sendo ali comido por vermes e outras coisas mais. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Jesus está mostrando que aqueles que creem nele, que existe a morte física e existe a morte eterna. Aqueles que caminharem com o Senhor, que tiverem o Senhor Jesus, esses não terão a segunda morte, que é a morte eterna. Então, queridos, existem 2 tipos de morte. A morte física, que é aquelas que nós vemos, mas existe a morte eterna. E aí o Senhor diz assim, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Queridos, Maria, diferente de Marta, ela cai aos pés de Jesus. O melhor lugar para nós estarmos é nos pés de Jesus. Eu não sei quantos vocês têm se colocado aos pés de Jesus. No seu momento de oração, se você se prostra mesmo, se você se deixa cair, se você se derrama diante dele. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Maria fala a mesma coisa. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Passa para mim a foto, apaga essa luz aqui para mim, por favor. E eu pedi, o pessoal, eu separei umas fotos para vocês verem, para ter ideia. Queridos, este é o túmulo de Lázaro. E como vocês podem ver, é um túmulo que tinha escadas, né? Todos eles tinham uma certa escada. Esse de Lázaro, ele tem mais degraus, tá? Passa o outro, por favor. O próximo. Isso é só para vocês identificarem. E ali fica pedra. Todos os túmulos, assim, grutas, tinham pedras, né? E isso era para aqueles que tinham posses, pessoas que tinham uma condição financeira melhor. E Jesus agitando, então lá no versículo 39, então Jesus ordenou, tirai a pedra, porque essa pedra estava ali, fechando. Jesus, quando ressuscitou, quem tirou a pedra para Jesus? Quando Jesus ressuscitou, quem que foi? Foram os soldados que tiraram a pedra? Os anjos. Foram os anjos que tiraram. Os anjos serviam Jesus quando Jesus morreu.
e ressuscitou. Será que os anjos estavam servindo Jesus ali? Se Jesus pedisse para que os anjos viessem tirar a pedra, vocês acham que eles viriam? Quem acha que viria? Levanta a mão. A maioria, né? Acho, eu também acho. Acho não, tenho certeza que viria, né? Os anjos serviram o Senhor lá no jejum depois, né? Que ele estava jejuando, serviram. Então Jesus poderia ter pedido os anjos. Jesus não parou a tempestade? Para a tempestade não parou? Jesus não mandou vir peixes para Pedro e Pedro não pôde encher ali de... A natureza obedecia. Então ele poderia também falar, pedra, rola. E a pedra rolasse. Ou os anjos viessem e tirassem as pedras. Poderia ter acontecido isso. Mas Jesus queria nos ensinar ali. Mais uma coisa. É necessário se mover. Jesus precisa de nós para que os milagres aconteçam. Jesus precisa de cada um. Todos os testemunhos que nós ouvimos, houve alguém exercitando a sua fé. Seja uma pessoa orando pelo outro, seja aquela própria pessoa. Quantas pessoas já deram testemunho que elas oraram e falaram assim, Deus, se o Senhor existe, manifesta. Faça isso para mim, e acontecia. É necessário que haja a nossa palavra e haja uma ação, haja um mover. Para que nós possamos receber um milagre, é necessário se mover. É necessário se mover obedecendo a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não vai saber o que você vai fazer de acordo com a palavra. Você não vai saber qual que é a bênção que você tem e como que você pode reivindicar essa bênção, porque ela está escrita aqui. Nós precisamos, queridos, nos aprender a nos mover em fé e no Espírito. A Ana Luísa, minha filha, ela está morando em São Paulo. E ela está fazendo parte de uma igreja que muitos aqui conhecem, que é a Zion. Ela tem, acho que um mês vai fazer que ela está lá. E desde que chegou, ela já ingressou para dentro da igreja, já tem amigos lá, de tudo, nossa, um monte de amigos, porque ela é muito comunicativa, então rapidinho, até parece que tem um ano que ela está lá. Mas o mais incrível são as experiências que a Ana está vivendo lá. E por que é importante? Porque existe esse mover, todos estão comprometidos, todos estão caminhando com uma mesma fé, todos creem no sobrenatural de Deus. Então os milagres acontecem lá assim. A Ana, nesse pouco tempo que está lá, ela já orou por 2 pessoas que pediram e as 2 foram curadas imediatamente. A menina que mora na República junto com ela lá, não era cristã, ela convidou para ir no culto, para ir para o link lá, eles chamam link, que é a célula. Eles começaram a compartilhar e a menina ouvindo as coisas, ouvindo. De repente, ela estava com uma dor muito forte na coluna, uma dor que não saía, que não acabava, e ela comentou com elas. Na mesma hora elas oraram, ela ficou impactada porque a dor foi embora imediatamente, e essa menina está caminhando com o Senhor. Queridos, são tantas coisas, tantos milagres, na área financeira, na área de... Porque nós precisamos crer que o mesmo Deus que agiu lá atrás com Lázaro, com Pedro e com tantos outros, Bartimeu e etc., Ele está aqui no nosso meio hoje. E nós precisamos alimentar a nossa fé. E a nossa fé é alimentada através da palavra, mas através do mover. Se você não ora para o enfermo, como você vai ver o milagre? Se você não ora por finanças, pelo seu irmão, por você e por outros, como você vai ver? Ontem nós tivemos um impacto maravilhoso aqui no Confra Jovem. Ontem o Lucas estava ministrando. Quem estava aqui ontem? Tinha alguém? Você estava, Hélida? A Hélida estava também. Ontem, gente, foi maravilhoso. O Lucas ministrando e os pais dele estavam aqui. Quando ele terminou, o pai dele veio em prantos aceitar Jesus. E logo depois a mãe dele. Gente, isso já valeu, Confra. Já valeu. O Lucas não conseguia levantar daqui do altar. De tão impactado que ele estava, tão emocionado. Ele chorava. E chorava. Eu vim conversar com ele aqui. Ele, pastor, eu não consigo levantar. Quantos anos eles orando para a conversão dos pais?
Nós precisamos da nossa fé. Nós precisamos servir o Senhor e saber que Ele é o nosso Pai e que Ele tem o melhor para nós. Você precisa confiar na palavra de Deus, porque aquilo que Ele diz vai acontecer. A palavra que está aqui vai acontecer. Nada do que está aqui vai ficar sem acontecer. As promessas que Deus tem dado a você vão acontecer. Elas vão acontecer. Mas você, querido, precisa se mover na sua mente. Porque você, tirando os pensamentos negativos e se enchendo da palavra de Deus, você vai começar então a pronunciar a palavra de Deus. E você então vai agir através do seu pensamento, através da sua palavra, você vai agir. E as coisas vão começar a acontecer. Então é necessário isso. Continuando, disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Queridos, olha o que Deus está falando para você. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Abre a Bíblia de vocês em Tiago. Tiago 1. Nós vamos ler o 5. Jesus está dizendo: se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Tiago 1:5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropere, ser-lhe-á concedida. Ele está falando sabedoria, mas é qualquer coisa. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos pedir aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Nós podemos colocar diante do Pai. E ele continua: peça. Agora esse é o detalhe. Peça, porém com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só. Nós temos que pedir com fé. E o inimigo sabe disso. Então ele joga setas nas nossas mentes para que a gente possa duvidar. E você começa a pensar: eu não vou conseguir. Isso não vai dar certo. Isso não é para mim. Isso não é para essa pessoa. Minha família não vai converter. Meu pai é muito duro de coração. Minha mãe é muito dura. Nossa, não vai e tal. Não é você, é o inimigo. Porque ele sabe que se você tiver dúvida, você não alcança as promessas de Deus. E ele continua. No 7. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, essa palavra é muito forte, muito clara. Se você é inconstante no seu caminho, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que habita em você, para te fazer você ter foco. Para você ser intencional naquilo que você está buscando do Senhor. Para você ser intencional para que a sua família seja uma bênção. Para que você possa passar por cima dos obstáculos e vencer cada um deles. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus, queridos, é o nosso intercessor. A Bíblia fala isso. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Então tudo que você pedir, você viu que Ele falou, o Senhor me ouve. Só que nós temos que nos lembrar daquilo que nós falamos lá no início. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no tempo dEle. Mas saiba que a promessa que Ele te deu vai cumprir. Não desista, clame, agradeça, declare. E ele fala assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aqui, queridos, nós vemos outro mover.
Passa para mim a próxima foto. Está dando para vocês verem? Eles enfaixavam a pessoa toda. Lázaro estava lá deitado como essa múmia aí. E Jesus não pede para ninguém ir lá ajudar Lázaro, não. Ele não pediu ninguém para ir lá e desatar Lázaro, não. Lázaro ressuscitou, então Lázaro, anda, faça a sua parte. Levanta. Queridos, nós temos que tomar atitudes, nós temos que nos mover em prol daquilo que o Senhor tem nos dado, da palavra que Ele nos deu. Ele deu uma palavra para Lázaro: levanta, vem, anda, sai, Lázaro. E Lázaro então, ele disse: vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: depois que Lázaro fez a parte dele, desatai-o e o deixai ir. Então Lázaro teve que primeiro levantar. Teve aqueles que ajudaram a tirar a pedra. Queridos, muitas vezes nós nos escondemos numa conchinha e não abrimos o nosso coração. Não falamos com os nossos irmãos das nossas vulnerabilidades, porque nós temos que ser o super-homem ou a super-mulher. Eu não tenho problema nenhum, não, eu resolvo tudo. Não é assim. Nós fazemos parte de um corpo. É claro que você não vai compartilhar os seus desafios com qualquer pessoa. Você vai conhecer, vai saber os líderes que são de confiança. Você vai procurar pastores. Você vai saber a quem que você tem que dirigir. Mas não guarde os seus problemas só para você. Para Lázaro sair dali, precisou de pessoas para tirar a pedra. Para Lázaro ficar livre das ataduras, precisou de pessoas para tirar. Deus está nos mostrando que nós precisamos uns dos outros. É na unidade, é na união dos irmãos que a bênção de Deus vem. Você quer ser abençoado? Continue congregando, continue participando, esteja junto com seus irmãos, participe de uma célula. Quantos têm sido abençoados nas células? Quantos testemunhos nós estamos vendo nas células? E vamos ver muito mais. É o Senhor nos mostrando que nós precisamos nos mover e não ficarmos apenas parados, apenas acomodados, apenas na nossa zona de conforto. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de Jesus, mas precisamos uns dos outros. Nós temos que andar juntos. Tem coisas que você vai fazer para mim, tem coisas que eu vou fazer para você. Não é você ficar isolado na sua casa. E aqui vem, novamente, vemos Jesus dando uma ordem para aqueles que estavam perto e que provavelmente eram os amigos da família. Eles tinham que ajudar o amigo. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Se você estiver na sua casa, você não tem como ajudar os irmãos da igreja. Queridos, é tão interessante que nós estamos em jejum já tem um tempo e tem muita gente que nem sabe que nós estamos em jejum. A igreja está em jejum. E se você faz parte do corpo, você tem que estar em jejum. Porque nós estamos jejuando em prol do corpo, em prol da igreja. Quantos não estão aliançados? Concluindo, todos que são nascidos do Espírito passam a ser filhos de Deus. Portanto, nós temos um Pai, querido, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Como aconteceu na vida de Marta, de Lázaro e de Maria. Eles jamais podiam pedir ou pensar na ressurreição de Lázaro. Contudo, foi necessário que as pessoas crescem na palavra de Jesus e se movessem segundo o direcionamento deles. Eles precisaram acreditar quando Jesus pediu: tira a pedra. Levanta, Lázaro. Tirem a atadura. Eles precisaram acreditar. E é necessário que nós também acreditemos na palavra de Deus.
Lá em Lucas 5, do 5 ao 6, diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, aquilo que você está clamando ao Senhor, peça sobre a palavra. E isso fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Ele se moveu no falar, ele creu no Senhor. É isso que nós precisamos. Eu quero que vocês fiquem de pé. Nós vamos ouvir um louvor. Nós vamos adorar o Senhor com louvor. E que você possa se entregar totalmente ao Senhor. E falar com Ele. Colocar diante dEle. Pedindo a Ele, se você precisa que a sua fé seja aumentada, que você peça isso. Se você precisar de irmãos para abrir seu coração, peça a Deus: Senhor, coloque pessoas confiáveis do meu lado, cristãos verdadeiros, que eu possa confiar e abrir meu coração, que eu possa falar das minhas vulnerabilidades, que eu possa ser curado, em nome de Jesus.